Olá, estarei agora fazendo uma série de vídeos a respeito do VPython. E uma dúvida que pode ter surgido na sua cabeça é: o que é o VPython? Bom, o VPython é uma biblioteca da linguagem de programação Python, e ela facilita a criação de animações em 3 dimensões, mesmo com pouco conhecimento de programação. O VPython permite que você programe coisas como uma simulação da estrutura atômica de um sólido e até um modelo para a teoria cinética de gases, e utilizar os dados da sua animação para plotar gráficos como esse aqui. Bom, e como você pode utilizar o VPython? Depois que você entrar no site oficial do VPython, vpython.org, basta você entrar nesse primeiro link. Quando você clicar nesse link, você terá dois caminhos. Você pode usar a IDE GlowScript offline, e você vai ter o link de download dela, ou você pode escolher o caminho mais fácil, que é usar o GlowScript diretamente do site deles, glowscript.org. Depois que você fizer o login no site do GlowScript com a sua conta do Google, basta você clicar aqui nesse link e depois é só escolher uma pasta para salvar o seu projeto. Eu vou escolher a pasta privada, você vai em criar novo programa e coloca o nome que você desejar. Quando você criar o seu programa no VPython, vai aparecer essa janela aqui. Você tem 3 opções aqui em cima: rodar esse programa, compartilhar ou exportar o programa, ou fazer um download para o seu computador. Bom, para começar no VPython, é importante ressaltar que ele exibe o mundo em 3 dimensões. Então, quando formos trabalhar com os objetos, vetores e etc., vamos precisar definir em termos de 3 coordenadas esses vetores. Então, antes de qualquer coisa, vamos começar colocando uma esfera para a gente ver que realmente ele exibe o mundo em 3 dimensões. E o comando para criar uma esfera é sphere, abre parênteses, fecha parênteses. Agora vamos clicar aqui em Run this program para executar o programa. O VPython acabou de gerar essa esfera aqui, e nesse ambiente que ele criou, nós podemos girar a câmera. Basta segurar o botão direito do mouse e arrastar. E também é possível dar zoom segurando o Alt esquerdo do teclado e arrastando o mouse também. Dá para colocar essa esfera na posição que quisermos. Para fazer isso, antes é importante saber como definir um vetor no VPython, que é da forma vector, abre parênteses, fecha parênteses, e aqui dentro desses parênteses vamos colocar as 3 coordenadas, x, y, z. Então vamos direcionar esse vetor para servir como um vetor posição. Então ele vai direcionar a posição da esfera de acordo com o nosso referencial de 3 dimensões. Para isso a gente cria o atributo posição, que aqui é chamado de pos, e apontamos que ele deve seguir a instrução do vetor que acabamos de definir. Só que aqui a gente tem que dar valores para esse vetor. Então eu vou dar o valor de -5 no x, no y o valor de 0, em z 0 também. Lembrando que no VPython você pode usar as unidades que você quiser para as grandezas. Nos vídeos eu vou considerar que todas as medidas estão nas unidades do Sistema Internacional. Então esse vetor de posição está em metros. Também é possível você adicionar quantos atributos você quiser para os seus objetos. Eu vou agora mudar o raio dessa esfera, botando radius igual a 0,5. Mas aqui atenção, em inglês se utiliza ponto no lugar da vírgula no caso de números decimais. E também eu vou mudar a cor dessa esfera para vermelho. Então se segue color igual a color.red. No lugar do red você coloca a cor que você quiser, só que em inglês. Existem outros tipos de objetos no VPython, como uma caixa, e para colocá-la segue a mesma lógica da esfera. Mas agora no caso o nome vai ser box, a gente abre parênteses e fecha, e aqui vamos colocar os atributos. Eu vou botar o vetor posição com x do 5 e o resto 0. A cor eu vou botar color.blue, então ela vai ficar azul. Na caixa eu vou precisar definir um vetor que vai especificar o volume dela. Para isso eu vou criar um parâmetro chamado size. Então eu vou apontar que o size vai ser um vetor, que o x vale 0,5, o y 10 e o z 10.
Para facilitar o trabalho durante a programação, é útil definir esse longo comando aqui como uma variável, sendo a escolha do nome que você vai ter totalmente arbitrária, desde que não haja caracteres especiais. Então, para essa esfera, eu vou definir o nome de bola. E para essa caixa aqui, eu vou definir a variável muro. Temos então agora a variável bola e muro. Se a gente executar, vamos ter uma bola vermelha e um muro azul aqui. E aí, eles estão separados entre si por 10 unidades. Bom, a parte mais interessante do VPython é que podemos fazer simulações. Nesse vídeo eu vou mostrar como animar essa esfera em movimento retilíneo uniforme até que ela colida com esse muro e mude seu sentido de movimento, utilizando só o básico de programação e física. Sabemos da física que algo se movimenta porque, em relação ao referencial, a sua posição está variando com o passar do tempo. Então, nessa situação da simulação, para nós, estamos em um referencial em repouso, já que a distância entre a esfera e o observador, que somos nós, está mudando ao decorrer do tempo. Lembrando que o movimento é definido pela grandeza velocidade, que é um vetor, então o primeiro passo agora vai ser definir um vetor velocidade para essa esfera. Eu vou colocar o atributo velocity, botando vírgula aqui para separar os parâmetros, então velocity igual a vector. Eu vou botar esse vetor velocidade com o x valendo 10 e as outras coordenadas valendo 0. Bom, uma curiosidade de inglês agora é que velocidade é speed em inglês, mas quando damos uma direção e um sentido, o correto é dizer velocity, já que estamos falando de um vetor, enquanto speed é usado para um escalar. Bom, mas retornando à animação agora, definir um vetor para velocidade ainda não é o suficiente, porque é preciso definir como atualizar a posição dessa bola com o tempo. E antes é necessário entender que o movimento de uma animação é baseado em imagens colocadas em sequência. Nesse exemplo do ciclista, que essa imagem está aparecendo aí na tela, no lado esquerdo é um movimento de 24 fps, ou seja, 24 quadros por segundo. E nela se passa mais tempo entre uma imagem e a imagem seguinte do que no caso de 60 fps, onde é visivelmente mais suave, porque o intervalo de tempo entre as imagens é bem menor. Nesse caso, então, eu vou definir agora esse intervalo de tempo entre uma posição da bola e a posição seguinte da bola. Eu vou chamar esse tempo de dt, que é um valor muito pequeno. Então, aqui embaixo dessas duas variáveis, eu vou definir outra variável chamada dt e dar o valor de 0.01. Esse 0,01 está em segundos. Eu vou criar outra variável também, e o valor dela vai ser 0. Isso porque ela vai informar o tempo inicial e vai permitir medir depois o tempo decorrido durante a animação. Por último, para a gente ter algum movimento, a coordenada x do vetor posição que eu defini aqui nos atributos, no caso menos 5, precisa ser atualizada, sendo que essa posição vai ser atualizada a cada 0,01 segundos, como eu defini aqui na variável dt. E a bola vai se mover com a rapidez que o vetor velocidade foi definido aqui. Como esse é um movimento com velocidade constante, basta usar a expressão do MRU da física, que é essa expressão que está aparecendo aí na tela. E agora eu vou reescrever essa expressão usando as variáveis do programa. Então vai ficar assim: bola pós ponto x igual a bola pós ponto x mais bola ponto velocity ponto x e multiplica o dt. Aqui eu usei outra notação para definir os atributos de um objeto. A notação segue esse formato de variável ponto atributo. Essa notação serve para qualquer parâmetro que a gente viu até agora. Por exemplo, se a gente fosse definir o raio da bola, botaria bola radius igual a 2. Bom, mas voltando aqui à equação do MRU, colocando esse ponto x após o atributo da posição, o comando vai pegar apenas a coordenada x do vetor, ou seja, um escalar. É importante fazer isso tanto para a posição quanto para a velocidade, porque não vai ser possível somar um escalar com um vetor. O que esse comando está dizendo afinal? Ele vai atualizar a posição da bola na coordenada x, tomando como base a posição inicial, ou seja, na posição no tempo 0, para agora a posição no tempo 0,01. Bom, agora vamos executar para ver o que aconteceu. O que aconteceu foi que a esfera se moveu só uma vez, e para ter movimento, é necessário que o programa fique rodando aquela expressão do MRU continuamente,
atualizando sua posição muitas vezes. E para fazer isso, a gente precisa usar uma função de laço de repetição, que eu vou mostrar como fazer isso no próximo vídeo, e também como programar a colisão com esse muro aqui, com a função condicional if. E é isso.